eu vou trazer um pouquinho dessas questões todas que nortearam a nossa trajetória. E eu vou chamar a atenção especificamente para três eixos: o da docência, o da pesquisa e da prática e o da formação do psicólogo. Na verdade, esses três eixos estiveram totalmente articulados ao longo da nossa jornada no campo da psicologia, de mais de 40 anos, Almir e eu. Então, trago aqui o Almir também representando o Almir. Mas, antes de começar, eu me esqueci de falar uma coisa importante. Eu tenho um carinho pela Universidade de Taubaté, particularmente um carinho que me leva a nossas colegas de profissão, a Maria Júlia, a Elvira, a Marilza, que sempre trabalharam também no campo das habilidades sociais. Não sei se elas estão ouvindo agora, mas deixo o meu abraço para essas representantes, e um abraço ainda mais especial para a Andresa, que é atualmente nossa parceira no Instituto Delprete, nesse trabalho, nessa empreitada no mundo digital. Viu, Andresa? Eu devia ter falado isso e acabei não falando logo no começo, então eu falo agora, não tem problema. Bom, e aqui, gente, o que eu queria dizer? Bem, docência, pesquisa e prática, formação do psicólogo. Eu tenho muito prazer, muito orgulho de ter tido a oportunidade de uma trajetória profissional que ligou tudo isso, especialmente a partir do ensino, da pesquisa e da extensão, que são os eixos da docência. Como esses eixos geraram pesquisa e prática, e como essa pesquisa e prática gerou formação do psicólogo. Eu vou falar um pouco disso porque eu estou falando da nossa vida profissional, da nossa trajetória, a trajetória de cada um de vocês que está por aqui agora. Então, vamos lá. Olha, pesquisa e prática. Na verdade, a gente trabalhou no campo das habilidades sociais com estudos de elaboração teórico-conceitual, com a construção dos instrumentos, os estudos de caracterização, de avaliação de programas, e com os recursos para uso nos treinamentos de habilidades sociais, os procedimentos e técnicas, os estudos de disseminação. Então, de alguma maneira, quando a gente pega o ensino e foca a parte de pesquisa, a parte da pesquisa que nós investimos pode ser resumida nesses três eixos. O primeiro, que é a parte de elaboração conceitual; o segundo, que é a parte de construção de instrumentos, estudos de avaliação, enfim, a avaliação, foco é a avaliação; e o terceiro, que é a promoção, e pesquisando procedimentos, recursos, técnicas, programas para garantir uma formação de qualidade dos alunos, para descobrir o que é que funciona, o que é importante, para elaborar os estudos conceituais. Aqui, eu queria chamar a atenção também o quanto os estudos nesses três eixos se interrelacionam. À medida que a gente ia avaliando, a gente ia reelaborando conceitualmente, à medida que a gente ia elaborando instrumentos para intervenção, a gente acabava tendo que avaliar também se eram efetivos e se correspondiam a esses aspectos teórico-conceituais. E, em termos de formação do psicólogo, esses três eixos estavam totalmente associados, em termos de formar o psicólogo para compreender o campo das habilidades sociais e competência social, para avaliar habilidades sociais e competência social, para promover habilidades sociais e competência social. Então, foram centenas de alunos, acho que talvez tenha passado de 1.000 alunos que a gente formou, mas principalmente mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, nessa sequência aí tão importante para a vida do psicólogo. E aí, veja, essa parte de compreender, de elaboração conceitual, gerou um desafio para a gente. A gente não tinha material no Brasil para ensinar.
a gente tinha não só que desbravar e compreender o campo das habilidades sociais, mas também descobrir formas de ensinar os alunos sem ter, basicamente, literatura sobre isso. Toda a literatura em inglês era rica, era desconexa, faltava uma base, né? Faltava didática, faltava aspectos assim que a gente pudesse se apoiar. Nós tivemos que criar, nós tivemos que aprender, nós tivemos que inventar, nós tivemos que elaborar a fundamentação conceitual. Então, os nossos livros foram muito nessa direção também, tentar aprender, compreender e levar para os alunos. Esses livros todos que a gente produziu, na verdade, foram muito voltados para essa preocupação de levar o melhor para os nossos alunos. Bom, então, a nossa meta, minha e de Almir, sempre foi ensinar os futuros profissionais sobre esse vasto campo das habilidades sociais. As bases conceituais, as aplicações a diferentes contextos, populações, problemas, a importância para a saúde mental, qualidade de vida, convivência harmoniosa, processos de aprendizagem, inclusão, prevenção de transtornos psicológicos. Vocês já tinham pensado nessa amplitude que eu estou falando aqui? E para poder chegar a tudo isso, a gente tinha que aprender, tinha que compreender, tinha que elaborar projetos de ensino que fossem efetivos também para os nossos alunos. E aqui a gente tem um pouco assim a evolução conceitual do nosso campo de atuação, que de alguma maneira começou com os conceitos iniciais. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais, que nós fomos aperfeiçoando ao longo do tempo, mas uma curiosidade, nós sempre mantivemos praticamente a mesma base conceitual, nós não precisamos modificá-la muito, mas fomos refinando a cada publicação, a cada novo trabalho, tendo como eixo central a competência social. Esse foi o núcleo do nosso trabalho. O campo era de habilidades sociais, mas olha que interessante. A gente estava trabalhando num campo chamado habilidades sociais e, de repente, a gente descobre, lá no comecinho mesmo, que alguns pesquisadores colocavam como eixo a competência social, diferente de habilidades sociais. Isso nos intrigou muito. Peraí, aqui tem alguma coisa. Só que isso também veio exatamente no momento em que a gente estava questionando a suficiência das habilidades sociais. Vocês já pararam para pensar que muita gente tem habilidades sociais, mas não tem competência social? Vocês devem conhecer pessoas que mostram muita habilidade, ela tem um repertório bem sofisticado de habilidades sociais, mas ela não atinge os critérios de competência social, e eu vou falar já sobre isso, porque essa diferença marcou a nossa vida, a nossa jornada de evolução conceitual no campo. E cada vez mais a gente foi vendo o quanto era importante trabalhar essas diferenças. E cada vez que a gente pesquisava alguma coisa, a gente acabava trazendo mais elementos para melhorar essa compreensão do campo, que agregava, então, aspectos mais relevantes, principalmente aspectos éticos para as relações interpessoais. Como que é isso? Instantinho só já que eu falo para você. Só para pensar aqui em termos de evolução, além disso, sobreposto a tudo isso, a gente tinha uma preocupação. Nós vamos ensinar sobre habilidades sociais ou vamos ensinar habilidades sociais? E quando a gente formou psicólogos, a nossa preocupação era formar psicólogos socialmente competentes, com todas as implicações que tinha esse termo. Então, isto gerou também a necessidade de investir cada vez mais nesses dois campos, avaliação e promoção. Olha como as coisas estão articuladas. E quanto mais a gente fazia avaliação e promoção, mais a gente tentava rever os conceitos. Vamos revisar a base conceitual. Tem coisa aí que parece... Quando um dia, por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, um dia uma colega minha falou o seguinte para mim: mas, Hilda, peraí, você acha, por exemplo, que quando uma pessoa está
vamos dizer, um gueto, pessoas que à margem da lei, mas eles se ajudam, eles demonstram empatia, os pais cuidam dos filhos. Como é que fica? É habilidade social? A gente pode dizer que quando, inclusive, eles mostram aos filhos como sobreviver ali, burlando regras sociais, isso é habilidades sociais? E foi aí que a gente chegou no conceito de competência social. Por quê? Peraí, então tem duas coisas aí. Uma coisa é aquilo que é culturalmente sancionado. Naquele grupo cultural é sancionado, naquele grupo pode ser valorizado, mas no grupo social mais amplo, não. Então, nós chegamos ao conceito de cultura. Como é que a cultura influencia o campo das habilidades sociais? Mas será que não existiriam valores e critérios mais amplos que perpassassem as diferentes culturas? Foi aí que nós chegamos para a competência social. Então, vejam que interessante isso, né? Nós temos que olhar ao mesmo tempo para vários aspectos, e foi isso que nós fizemos. E aqui nós fomos para o eixo de avaliar. Mas antes disso, deixa eu voltar só uma questão aqui. Quando a gente fala sobre o conceito de competência social, nós falamos. Tem uma coisa que precisa ser dita, e eu não tenho dito muito, mas eu vou dizer aqui para vocês, ó, em primeira mão. Quando nós falamos em habilidades sociais, nós estamos geralmente nos reportando às interações sociais imediatas que nós temos com muitas pessoas. Nós nos relacionamos com pessoas que são do nosso círculo afetivo, nós nos relacionamos com desconhecidos, com pessoas que a gente vê uma vez na vida. Aliás, nós interagimos com essas pessoas. Mas a relação que nós construímos, ela é mais limitada a menos pessoas e ela traz uma carga afetiva, um compromisso de continuidade. São vários aspectos que definem relação como diferente de interação. E, nesse sentido, quando eu falo de habilidades sociais, eu estou muito mais com um olhar voltado para a interação imediata, os resultados imediatos, os resultados para mim, numa interação, o que eu estou buscando ao conversar com fulano, ao conversar com ciclano. E quando eu falo em competência social, eu vou além. Eu estou olhando para resultados de médio e longo prazo. Eu estou olhando para alguma coisa que não é só o meu objetivo imediato, mas é também o objetivo do outro, é também a minha preocupação com os direitos interpessoais do outro, é também a minha preocupação com o bem-estar do outro. A gente traz o outro para dentro da relação. Nós agora estamos falando de relação. E isso faz toda a diferença, e eu entendo que é por isso que esse campo acabou evoluindo tanto também no seu alcance, em termos de saúde mental, em termos de processos agregados para entender as relações interpessoais, em termos da formação que nós podemos garantir no caso de relações interpessoais. E aqui, gente, olha, por que a gente foi para a avaliação? A base científica do campo das habilidades sociais acabou mostrando para a gente que não bastava a gente ficar reinventando a roda, tentando promover habilidades sociais, se a gente não tivesse uma base de avaliação forte, precisa, consistente. Nós precisávamos formar profissionais socialmente competentes, então nós precisávamos de práticas baseadas em evidência. E para descobrir que práticas eram essas, nós tínhamos algumas questões iniciais. O que nós precisamos avaliar do repertório de habilidades sociais? Como nós podemos avaliar de uma maneira precisa e efetiva? Que instrumentos a gente pode utilizar? Então, essas questões nos levaram a produzir questionários, análises qualitativas, o primeiro inventário de habilidades sociais no Brasil e outros tantos que vieram em função desse primeiro. E também analisar o impacto que esses instrumentos produziram. E isso daí nós acompanhamos com muito
orgulho, com muito prazer, o quanto que os primeiros inventários geraram outros e o quanto que essas validações impulsionaram a prática, a pesquisa, a prática clínica, a prática educacional, porque à medida que você consegue avaliar, você identifica melhor as necessidades, você consegue planejar procedimentos melhores. E isso tudo também tem a ver com as finalidades da pesquisa. Então, aos poucos, os nossos objetivos de pesquisa incluíam a caracterizar diferentes populações. Como é que são as habilidades sociais das crianças, dos adolescentes, dos adultos, das pessoas com ansiedade social ou com problemas de comportamento? Como é que são essas habilidades sociais nesses diferentes conjuntos de pessoas? E isso, claro, a gente acabava tendo que construir novos instrumentos e desenvolver também, a partir daí, programas e recursos com base nas necessidades que a gente ia identificando. E isso significa que a gente utilizava toda essa avaliação para o diagnóstico, para o planejamento, para o monitoramento das intervenções e até para avaliar a efetividade das intervenções e gerar produtos que nós podemos chamar de práticas baseadas em evidência. E aqui alguns dos instrumentos, né, que nós produzimos, esses daqui são os que foram convertidos em manual, né? Esse primeiro é o inventário de habilidades sociais, depois eu quero saber quais desses vocês têm aí, quais desses vocês já usaram, né? Esses instrumentos, alguns desses a gente teve que suspender, por exemplo, o sistema multimídia, nós tivemos que suspender, porque nós temos que atualizar a base técnica, né, multimídia dele, que ficou um pouquinho defasado, a gente vai alterar isso, talvez em desenho animado, que é uma proposta, o inventário de habilidades sociais para adolescentes, que está na fase finalzinha de avaliação pelo Conselho Federal, a gente espera que essa avaliação venha o mais rápido possível, o inventário de habilidades sociais educativas, que é mais recente, enfim, todos esses inventários foram a base de todo o trabalho que a gente construiu com o apoio de colegas, com o apoio dos nossos alunos, dos nossos orientandos. É uma equipe, foi um trabalho de equipe muito bonito. E promover habilidades sociais, a gente queria práticas baseadas em evidência. Nosso compromisso era técnico e ético, com o nosso cliente imediato, que era o estudante de psicologia, mas também com qualquer outro cliente que eles fossem atender. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas o que seria prática baseada em evidência? Essa é a pergunta importante. Por quê? Porque nós fizemos toda uma análise do campo das habilidades sociais com a seguinte pergunta: será que o campo das habilidades sociais está alinhado com o conceito de práticas baseadas em evidência? Será que ele tem práticas baseadas em evidência? A gente estava sempre produzindo com procedimentos, instrumentos de avaliação, de promoção, cientificamente avaliados em efetividade. Isso daí é suficiente para caracterizar a prática baseada em evidência? O que vocês acham? Na verdade, são 3 pilares aqui que precisam ser atendidos para a gente chamar de prática baseada em evidência. É o conhecimento da área, do que funciona, do que não funciona, das prescrições todas a respeito da prática. É a perícia do profissional, no sentido de conduzir, implementar, planejar o processo de atendimento ao cliente, e é principalmente a personalização, ou seja, eu não vou sair fazendo programas engessados e fechados, mas eu tenho que considerar como base as necessidades do cliente ou do grupo de clientes. Isso foi uma coisa que a gente sempre debateu com os alunos, sempre insistimos profundamente para considerar também o ajuste de programas, de técnicas, de procedimentos
às características, às necessidades, aos valores do cliente. Então, foram programas, muitos programas, para criança, para adolescente, para adulto, para casais, para pessoas com dificuldade de aprendizagem, para pessoas com problema de comportamento. Foram muitos problemas no contexto de trabalho, para gerentes, para trabalhos em equipe, tudo isso para os professores, para a gestão de sala de aula, para a relação professor-aluno, e tudo isso baseado em uma boa avaliação das necessidades e, a partir daí, a definição de objetivos. Mas também, esse é um diferencial dos nossos trabalhos, no desenvolvimento das competências pessoais e profissionais do terapeuta, do psicólogo, de como ele vai usar todo o conhecimento e todo esse material para personalizar e para conduzir os seus programas. Depois, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. E ao longo dessa trajetória, além dos procedimentos, programas desenvolvidos na área, nós inovamos, nós resolvemos também converter aquilo que a gente estava fazendo em um processo diferenciado, que parecia mais efetivo, que foi o método vivencial. Eu vou passar aqui um pequeno trechinho de vídeo para vocês verem o que a gente chama de vivência. Depois vocês podem perguntar também sobre isso, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho que remover este, é isso? Acho que sim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. O que é vivência? É uma atividade estruturada de modo análogo ou simbólico às situações cotidianas de interação social dos participantes, que mobiliza sentimentos, pensamentos e ações, com objetivos de suprir déficits e dos comportamentos aprendidos no contexto da vivência. Ai, acho que aqui... Espera aí. Acho que eu pulei aqui, Exemplo, né? Fazer pedido. Vou voltar, gente, que eu fiz... O que é vivência? É uma atividade estruturada de modo análogo ou simbólico às situações cotidianas de interação social dos participantes, que mobiliza sentimentos, pensamentos e ações, com objetivos de suprir déficits e maximizar habilidades sociais em um programa de treinamento de habilidades sociais em grupo. O esquema permite inferir que existem algumas situações que trazem dificuldades interpessoais para um número razoável de pessoas. Por exemplo, fazer pedidos, expressar sentimentos positivos, recusar pedidos abusivos, conversar com pessoas desconhecidas, falar em público. O terapeuta, com base nessas situações, cria vivências análogas ou simbólicas. A vivência pode ser resumida como atividade estruturada. Essas atividades favorecem o aparecimento de pensamentos, sentimentos e ações. O terapeuta conduz a atividade de modo a fortalecer certas habilidades, superar certos déficits e mesmo instalar algumas habilidades. Espera-se que, ao se defrontar com aquelas situações ou situações semelhantes, o participante da vivência apresente outros comportamentos, ou seja, deve ocorrer a generalização dos comportamentos aprendidos no contexto da vivência. Ok, então, é isso. Deixa eu voltar aqui o slide também, pronto. Por que esse procedimento era inovador? Vocês podiam perguntar isso para mim, certo? Por que esse procedimento era inovador? Em primeiro lugar, porque o que existia na época era, o máximo que tinha de dramatização era roleplay. O roleplay é uma atividade também estruturada de interação, porém é mais pontual, é geralmente de 2 ou 3 pessoas, é uma situação em que alguém é o foco do treinamento, a vivência vai além disso.
Na vivência, a gente está, ao mesmo tempo, trabalhando com o grupo todo. Então, nós fazíamos grupo de treinamento de habilidades sociais, e nesses grupos, o que acontecia? Uma pessoa podia ser o foco principal, mas a gente criava um contexto para a aplicação de técnicas e procedimentos, um contexto interativo amplo, onde todas as pessoas envolvidas estavam aprendendo alguma coisa, e não somente aquilo que a pessoa foco estava aprendendo. Vou dar um exemplo. Eu posso criar uma situação de uma festa, por exemplo. Eu sei que o meu cliente principal, ele tem dificuldade de... O meu cliente foco, o meu participante foco do grupo, ele pode ter uma dificuldade de abordar pessoas desconhecidas. E ali a gente simula uma situação em que algumas pessoas são conhecidas, outras não, ele não sabe nada daquelas pessoas, aquelas pessoas são orientadas, não é script, não tem script de fala, a gente só cria o contexto e deixa que cada participante elabore o que ele vai dizer, de acordo com o que ele percebe do ambiente, do que ele discrimina no contexto, do que ele considera importante ali. E, claro, respondendo também aos comandos dos facilitadores, que podem interromper, pedir análise, pedir para alguém específico fazer alguma coisa que crie uma demanda nova no ambiente, pedir para que o próprio cliente foco recomece ou descreva o que ele acabou de vivenciar, ou ainda pedir que o grupo de observação, que geralmente não está fazendo nada, ele está fazendo várias coisas que são o tempo todo solicitadas. Pedir para dar feedback, pedir para observar, pedir para salientar o que aconteceu na vivência, em trechos que são interrompidos em momentos estratégicos. Então, isso é a vivência, e ela inclui todos aqueles procedimentos que já estavam, de alguma maneira, bem estabelecidos até o final do século passado. Mas a gente foi investindo em outros procedimentos mais e tentando cada vez mais inovar também nesses aspectos. Por quê? Porque eles se tornaram efetivos. Nós tivemos muitas pesquisas mostrando o quanto o método vivencial era superior aos procedimentos, ao conjunto de procedimentos tradicionais do campo das habilidades sociais. Mas tinha mais uma coisa bem importante, que era a questão da competência social. Se ela é diferente de habilidades sociais, em que ela difere? Quando a gente fala em habilidades sociais, a pessoa precisa desempenhar um conjunto de comportamentos numa situação específica. Mas quando a gente fala em competência social, nós queremos que a pessoa apresente um desempenho num processo interativo que pode envolver muitas habilidades sociais, muitas decisões sobre o que eu vou fazer agora, muitas discriminações, muitos automonitoramentos, muitas observações e estimativas de como o outro está se sentindo com o que eu estou fazendo, com o que eu estou falando. A vivência permitia isso. E isso, na verdade, não só ela permitia, ela foi construída pensando nisso, e ir além das habilidades sociais. E é por isso que a vivência é uma peça-chave do nosso histórico de formação de psicólogos, e de psicólogos que geravam também a formação de competência social nos seus clientes. É isso é muito importante para nós. Depois, se vocês tiverem perguntas sobre isso, a gente responde, ok? Vamos adiante. Aqui, então, quais eram esses diferenciais das vivências? Eu acho legal a gente considerar aqui, porque aqui eu falei que ela agrupa o conjunto dos procedimentos que já existiu. Que procedimentos eram esses? Vocês têm ideia? É uma pena que eu não estou aqui interagindo direto com vocês, a gente vai conversar depois. Mas se eu pensar aí um pouquinho, quais são os métodos, quais são os procedimentos e recursos que existem no treinamento de habilidades sociais e que o método vivencial permite articular num contexto vivencial, experiencial mais
mais complexo, vamos dizer assim. Pensou? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ensaio comportamental, sim, existe. Em vários momentos, na hora que interrompe, pede uma análise, uma reprodução do que aconteceu, ou um refinamento do que aconteceu, nós podemos estar fazendo ensaio comportamental. Modelação, aqueles que estão lá só observando, podem ser chamados para ser modelo, em qualquer momento, ou para serem agentes de modelagem, na medida em que a gente pede feedback. O que ele melhorou? Vocês observaram? Diga para ele. Ou instrução, a instrução que a gente normalmente faz para a compreensão do próprio processo interativo, ou que a gente pede que alguém do grupo faça. A reestruturação cognitiva, ou seja, quando a gente está num processo de vivência, normalmente a gente pergunta para a pessoa, o que você pensou para falar isso? O que você acha que te dificultou para dizer isso? Você sentiu ansiedade agora? De 0 a 10, qual foi a sua ansiedade? A gente está querendo que a pessoa reveja também os seus processos cognitivos, afetivos, no momento em que ela está interagindo com os outros. Então, vai muito além de meramente de ter um script, agora você faz isso, não está bom, melhora isso. É mais do que isso. Você tem... o que você pode fazer nessa situação? Pensa e toma a sua decisão. Ao invés do terapeuta dizer, a pessoa tinha que escolher qual habilidade seria melhor para lidar com determinada situação. Agora vai lá e experimente uma outra coisa, que também funcione. E aí nós vamos ampliando o leque de variabilidade das habilidades sociais. E tudo isso com muito feedback, com muito reforçamento por parte do grupo, que se torna um grupo de apoio, um grupo que é quase um conjunto de coterapeutas. E, às vezes, a gente brincava que, na verdade, quando a gente está trabalhando em grupo com método vivencial, quanto mais dispensável nós formos, melhor está sendo o grupo. A gente pode, em algum momento, e não é transferir para o grupo, mas é solicitar coisas cada vez mais elaboradas do grupo, a tal ponto que você não precisa fazer muita coisa. Você pede uma análise para uma das pessoas, você pede um modelo para outra pessoa, você pede para outra ministrar as contingências necessárias de aprendizagem, enfim, o tempo todo mundo está aprendendo. Mas tinha duas coisas que a gente fazia que eram inovações também no método vivencial, e eu vou dizer já quais. Olha aí, olha isso aqui. O uso de recursos multimídia. Muitos vídeos para analisar no começo, principalmente no começo, vídeos, música, mensagens, muitos trabalhos assim que geravam a ampliação de valores, porque os valores são fundamentais para a competência social, de autoconhecimento, tudo que a gente pudesse trazer, um poema podia ser importante numa determinada situação, e a gente criava, então, condições para que isso gerasse competência social, ou, como a gente sempre chamou atenção, requisitos de competência social. E o uso ampliado de tarefas de casa. A tarefa de casa não é bom, você ensinou a cumprimentar, essa semana você vai cumprimentar todo mundo na sua casa. Ou você vai cumprimentar uma pessoa desconhecida, ou você vai puxar uma conversa com a pessoa desconhecida. Tudo bem, esse é um tipo de tarefa interpessoal de casa. Só que a nossa tarefa tinha um uso muito maior do que isso. Não era só a pessoa reproduzir o que ela aprendeu, ou praticar o que ela aprendeu. Ela tinha que praticar, na verdade, todo o processo de competência social. O que você observou? Qual foi a demanda que você atendeu? Como é que a outra pessoa reagiu? O que você acha, que impacto você acha que gerou isso? E tudo isso era objeto de análise na sessão seguinte, com todos, e muitas vezes objeto também de novas vivências que eram aproveitadas a partir do que as pessoas traziam. Então, o grupo acabava conhecendo o grupo acabava conhecendo as contingências de vida de cada um dos participantes, que geravam
aprendizagem para cada um. Então, veja, o uso ampliado de tarefas de casa era sempre uma necessidade. Tinha muitas tarefas, a gente acabou escrevendo muito sobre isso também. Mas vamos em frente aqui. O que eu chamo a atenção aqui é o círculo virtuoso da promoção de competência social e habilidades sociais. O que significa isso? Os eixos conceitual e de avaliação acabavam sendo impactados à medida que a gente promovia, que a gente trabalhava com um grupo de habilidades sociais e gerando desenvolvimento. Muitas vezes, ao fazer um programa, a gente percebia que tinha coisas ali acontecendo que não estavam sendo avaliadas. A gente precisava avaliar, precisamos desenvolver recursos para isso. Ou a gente fala, mas espera aí, puxa vida, isso me impactou e parece que é uma habilidade nova, será que isso daqui ainda é socialmente competente? Tudo isso gerava essas questões, essas discussões, e um círculo para o eixo conceitual, para o eixo de avaliação, para a pesquisa sobre esses aspectos e para a promoção desses aspectos. Então, aqui, por exemplo, um adolescente aprende a ser, e foram muitos os programas que nós criamos para poder chegar nisso, quer dizer, programas de promoção com base em evidências para o desenvolvimento de técnicas estratégicas, dinâmicas, tal, no contexto clínico, escolar, organizacional, comunitário, familiar, enfim, todos esses contextos, a gente podia criar e criava grupos e pesquisas sobre procedimentos e práticas de competência social e habilidades sociais. Aqui é um exemplo bem simples. Por exemplo, o quanto muda na vida de um adolescente aprender a se posicionar diante dos colegas. Ou um adulto que rompe um ciclo de relações tóxicas. Isso altera totalmente a qualidade de vida dessas pessoas. Ou uma professora que começa a ser capaz de criar vínculos afetivos positivos com toda a sua turma, ela se torna um líder, uma líder socioemocional, e isso é fundamental. Um paciente que aprende a dizer não sem culpa, é uma descoberta, nós vimos acontecer isso muitas vezes, o quanto essas pessoas diziam, gente, eu descobri o mundo, porque eu consegui finalmente dizer não. Realmente são aquisições que impactam também em outros aspectos da vida dessas pessoas. E aí, gente, eu estou praticamente no final, celebrando o nosso dia, eu quero, eu quero aproveitar aqui para deixar o meu parabéns, a minha mensagem para todos os psicólogos, especialmente porque compreender, avaliar e promover habilidades sociais e relações interpessoais é mais do que uma trajetória profissional, é um compromisso com o cuidado humano, é uma prática baseada em evidência que escuta, acolhe e promove o quê? Desenvolvimento, saúde, valores de convivência, melhores relações nos diferentes contextos de vida. E isso é alguma coisa que nós, psicólogos, faz parte, é inerente à nossa prática. Nós lidamos, nosso material é o ser humano, nós estamos o tempo todo lidando com isso. Então, feliz dia do psicólogo, da psicóloga hoje, que essa seja apenas uma das muitas celebrações da sua caminhada, mas eu não quero terminar essa apresentação sem duas coisas. A primeira é o que vai acontecer agora, e a segunda é o meu último vídeo, o meu último slide, já para vocês. Então, primeiro, aliás, antes disso ainda, falar que, na verdade, são três, eu esqueci de uma. Essa daqui, que com base nessa preocupação mesmo com a formação do psicólogo, nós criamos vários cursos, né? A minha trajetória, que acabou indo para o digital, significou continuar a formação num contexto mais desafiante para mim, mas que vem sendo
muito importante para todas as pessoas que estão participando dos nossos cursos, tanto de formação como de pós-graduação, para psicólogos e para educadores. Eu convido vocês a visitarem o Instituto Delprete. Por enquanto, ele está somente num contexto virtual, mas temos uma equipe de trabalho no Instituto Delprete para poder dar conta desses cursos. E nós estamos... A segunda coisa é a minha homenagem a um psicólogo muito especial, que eu espero que alguns de vocês talvez não conheçam, outros talvez conheçam, mas não tiveram oportunidade de ter aula com ele. Então, eu vou aqui pedir então, para a gente colocar um pequeno vídeo, que é essa homenagem que eu faço, que eu trago ao meu parceiro afetivo, parceiro intelectual, parceiro de formação de psicólogos a vida inteira, que eu trouxe só fui ao túnel do tempo e extraí um vídeo lá do começo do 2000, não me lembro bem a data, acho que foi 2015, 2016, mas que para vocês terem um pouquinho da lembrança do Almir, que eu faço questão de trazer aqui, porque tudo que eu estou falando aqui foi feito em parceria com esse grande parceiro pensador e principalmente facilitador de grupo. Inclusive, o método vivencial foi uma inovação que dependeu muito do Almir, foi muito baseada na criatividade do Almir. Tá? Então, eu vou aqui colocar este vídeo, vamos tirar esse, né? Aqui. Olá, bom dia. Lidar com os conflitos, com as críticas e com as nossas próprias emoções, seja na família, no trabalho ou na sociedade, muita gente tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Então, como dominar os impulsos e não deixar que eles destruam as nossas vidas? Como identificar falhas no nosso comportamento, reconhecer a necessidade de mudança e recuperar os prejuízos? O EPTV Comunidade de hoje discute o assunto. Vamos falar sobre relações interpessoais. Os nossos convidados são os psicólogos da Universidade Federal de São Carlos, Zilda Pereira Delprete e Almir Delprete. Os dois já escreveram, inclusive, vários livros, né, sobre esse assunto. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Bom dia, o prazer é nosso. Bom dia, Juliano. Estamos às ordens. Bom, e a gente podia... A Zilda comentou também agora há pouco a respeito da palavra, né, de chegar, de conversar, de dizer o que está errado e propor uma mudança. Mas a palavra também, ela pode ser considerada talvez a principal arma numa hora de uma discussão, né? Exatamente. Ela tem essa função dupla. Você toca um ponto essencial aí. Se nós não soubermos utilizá-la, ela pode ser destruidora. Se nós soubermos utilizá-la, ela é construtiva. Zilda também falou da questão dos modelos. Os pais modelam o comportamento dos seus filhos, não só porque eles pedem para as crianças se comportarem de uma determinada maneira, mas porque eles, principalmente eles, agem de uma determinada maneira. Os filhos aprendem mais observando os pais do que ouvindo o que eles pedem. E nesse sentido, às vezes os pais não percebem que as crianças estão acompanhando a vida deles. Não são apenas os pais que acompanham a vida das crianças, as crianças acompanham a vida dos pais. Tem um exemplo bastante interessante que uma pessoa me contou num grupo de trabalho. Ela disse o seguinte, que o filho dela estava brincando com o carrinho enquanto eles faziam as contas de pagamento do fim do mês. E aquele mês tinha sido difícil e tinha que tirar dinheiro, passar para cá, tal, aquela coisa toda que nós conhecemos muito bem. Pois bem, a criança estava brincando e aparentemente não estava ouvindo e nem estava vendo o que os pais estavam fazendo. A mãe, vendo que a criança estava muito sonolenta, pega a criança no braço e leva para a cama. A criança dorme. No outro dia cedo, a criança levanta, vai à sua gaveta, onde ela guardava as coisas, pega uma moeda de $1 que havia ganho de um tio. Ela não tinha ideia
do quanto valia aquilo. Ela só sabia que dólar valia bastante. Era outra época, né? A criança tinha 5 anos de idade. Né? Então ela chega para a mãe e diz, toma, mãe, mas por que, meu filho? Para ajudar a pagar as contas. Então vejam a empatia da criança em relação aos pais. Ela dorme, no outro dia ela lembra do fato dos pais estarem preocupados e vai e quer contribuir. A mãe, muito inteligente, aceita. Não diz, olha, isso aí não vai me adiantar nada. Ela aceita, recolhe e abraça o filho. Quer dizer, ela está ajudando o filho a se expressar e desenvolver essa empatia. E a solidariedade e empatia. Algumas crianças passam, algumas pessoas passam e se lembram depois por episódios de timidez que acontece e depois desaparece por várias circunstâncias. Talvez encontrem um amigo, uma situação melhor e se coloque dentro de um grupo mais que dá mais apoio, então elas superam sozinhas, mas isso é muito mais raro. Tem pessoas que fazem relacionamento, até têm habilidade de iniciar amizade, mas não conservam a amizade. Por quê? Exatamente por causa desse problema, do excesso de culpabilidade, de sentimento de culpa. Às vezes os pais, sem querer, ensinam os filhos a se sentir culpados. Ou elas próprias, os pais, se sentem culpados por algumas coisas, ou insiste em dizer para crianças coisas do tipo, meu filho, pega um copo d'água para mim. E a criança não vai buscar porque está fazendo tarefa, e o pai diz, veja só, a gente fez tudo para você e você não é capaz de fazer nada agora. Então a criança começa a introjetar o pessimismo e o sentimento de culpa. Olha, são várias as profissões que exigem bastante, né? Por exemplo, às vezes a gente não se dá conta do quanto o vendedor na loja tem dificuldade para lidar com tantas pessoas com gostos diferentes. Porque ele tem que estar bem toda hora, tem que estar sorrindo, tem que estar legal com as pessoas, né? Algumas pessoas pegam as peças, desarrumam tudo, não se importam com isso, não tratam bem. E é interessante porque, na verdade, alguns funcionários, eles são a própria imagem da empresa junto ao cliente, junto ao público. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande e isso gera estresse de transmitir, de ganhar. Hoje as empresas sabem que o cartão de visita é o relacionamento, é ganhar o cliente a médio e longo prazo, não é o imediatismo. Então, o vendedor, por exemplo, de roupas numa loja, ele sabe que não adianta me empurrar uma roupa que eu não vou gostar. Se ele for sincero e falar, não ficou bom para você, quem sabe a semana que vem vai ter uma peça melhor para você, eu vou ficar cliente. Né? Eu vou ter uma relação melhor com essa loja do que nesse caso. Nós fomos fazer um treinamento numa multinacional recentemente e eu me lembro que um dos itens do treinamento era o feedback. Você dizer para o outro como ele se comporta no trabalho. Isso é o feedback. É devoluta, né, que se fala vulgarmente. Então, nós trabalhamos essa questão do feedback e uma pessoa, líder de equipe, nos contou que, durante o treinamento, que ela havia dado feedback para os seus funcionários, né, para os seus colegas de trabalho, e depois ela recebeu várias pessoas, mandaram por e-mail para ela, não tiveram ainda coragem de chegar cara a cara, mas enviaram por e-mail dizendo que pela primeira vez sentiu um reconhecimento, sentiu que ela estava atenta ao que eles faziam. Isso foi notável. Ela sentiu a mudança da equipe e nós sentimos a mudança que se operou nessa pessoa. Ela estava feliz no trabalho. Essa questão da valorização, né? Volta aí, deixa eu voltar só a parte final aqui do slide. Espera aí um pouquinho, gente. Aqui. 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 Tá. Mais um slide aqui, ó.
Eu quero agradecer a oportunidade, abrir agora para as perguntas, mas antes das perguntas, deem uma olhada nesse QR Code. Vocês podem clicar nesse QR Code, e ele vai estar também disponível na legenda dessa nossa live, lá no YouTube, e concorrerem a 3 livros em formato eletrônico, que você pode acessar pelo celular, e as condições são apenas preencher os seus dados no formulário que vocês vão abrir com esse QR Code. O sorteio vai ser no dia 30 agora, domingo, e nós vamos divulgar tudo isso pelo meu Instagram. Então, vai ser um momento aí de devolução para vocês, pela atenção, e também pela Semana do Psicólogo. É um brinde do Instituto Delprete para os psicólogos. Então, eu abro agora para perguntas, fiquem à vontade, tá certo? E vamos lá. Professora, muito esclarecedora a palestra, muito boa. Alguém tem perguntas que queira fazer? Então, tá bem. Professora, tem uma pergunta. Eu oriento, né, os estágios aqui, desenvolvo programas, né, de habilidades sociais, de treinamento, e sempre uma pergunta os alunos me fazem. Quando a gente pensa em habilidades sociais e em competência social, né, então eles sempre me perguntam assim, professor, é possível que uma pessoa tenha competência em uma habilidade e não tenha competência na outra? Isso pode acontecer? É possível. É possível. Porque, assim, habilidades sociais e competências sociais, elas são situacionais. Ninguém é socialmente competente em tudo. Então, nós temos casos muito visíveis, nós encontramos ao longo da nossa trajetória muitos casos de pessoas que eram altamente assertivas no trabalho, mas não em casa. Ou seja, algumas habilidades, ou que eram muito assertivas, mas pouco empáticas. Então, veja, ninguém é socialmente competente em todas as habilidades, nem em todos os contextos, nem com todas as pessoas. É isso que dá a variação aí. A competência social não é tudo ou nada, porque ela tem critérios. Aliás, eu ia rodar um vídeo aqui no final, mas acho que não vai dar tempo, então eu vou só falar sobre isso. Eu ia rodar um vídeo exatamente para ilustrar isso. A competência social envolve critérios e requisitos. Os critérios são de você atingir o objetivo imediato, claro, né? Você pede uma informação, você gostaria de obter essa informação. Você recusa alguma coisa, você espera que a outra pessoa recuse, entenda que você não pode fazer aquilo. Bom, isso é uma coisa. A outra é manter a qualidade da relação e até a autoestima dos envolvidos. As pessoas, você pode recusar alguma coisa sem ofender, sem criar, romper a relação. Você pode fazer de tal maneira que a outra pessoa vai compreender que você está expressando a sua necessidade. E você pode ainda fazer isso de uma maneira que mantém uma relação de troca. Muitas vezes uma relação onde só uma ganha e a outra perde não é uma relação socialmente competente. Então, quando a gente junta todos os critérios de competência social, a gente vê que não dá para pensar em tudo ou nada. Pode ter uma ou outra situação em que você consegue alguns critérios, mas não consegue os outros, ou você consegue todos numa situação, mas não em outra situação. A variedade também de habilidades sociais é muito grande. Eu conheci uma pessoa muito querida, e ela era... eu falei assim, meu Deus, essa pessoa, se ela fizer o IHS, ela vai gabaritar, vai estar tudo lá em cima, né? E aí, eu conversando com ela, eu falei, você gostaria de responder um inventário só sobre habilidades sociais? Você é tão sociável, né? Eu gostaria de saber assim, como é que você está no geral. E, realmente, ela era altamente empática, agradável, ela tratava muito a gentileza, a sociabilidade dela era altíssima, mas a assertividade era um problema para ela.
ela fala, não, mas aí eu já sinto dificuldade, aí eu já não tenho. E aí aqueles itens, eu fui conversando com ela depois, mas isso te atrapalha a sua vida? Às vezes atrapalha. Você sabe que uma vez eu tive que... Aí ela tinha tido uma perda financeira muito grande, exatamente porque ela não conseguiu dizer não para um vizinho que pediu emprestado o carro, e aí ele bateu o carro, e depois não queria consertar, quer dizer, ela criou todo um problema para ela em função da dificuldade de dizer não. E outras coisas desse tipo. Então, a resposta é essa. Realmente, competência social e habilidades sociais, elas dependem de vários fatores aí. Não é tudo ou nada. Não é tudo ou nada, né? E quando a gente pode, então, afirmar que a pessoa é competente socialmente? Isso, essa é uma boa pergunta. Eu coloco que a pessoa não é competente. Ela foi competente numa situação X, numa situação Y, numa situação Z. Por quê? Porque a competência social a gente avalia no episódio interativo. A habilidade social a gente avalia se a pessoa apresentou ou não. Se a habilidade social já está definido que é a habilidade social, mas a competência social vai depender do que a gente chama de avaliação de processo e avaliação de resultado. Processo. A gente olha para o seguinte, esse desempenho foi pautado por habilidades sociais? Primeira coisa. Esse desempenho seguiu a regra áurea, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para você, não fazer ao outro o que não gostaria que fizesse com você? Terceira coisa, ainda em relação ao processo, esse desempenho apresentou coerência entre o pensar, o sentir e o agir? Porque é muito fácil elogiar, mas será que quando eu elogio também eu estou realmente achando legal o que eu estou falando que é legal? Ou será que quando eu critico com base mesmo, ou eu estou fazendo aquilo só para instigar o outro? Enfim, como é que está a coerência entre o que você faz, o que você pensa e o que você sente? Isso tudo eu ainda estou avaliando o processo. Aí eu olho para o resultado, é quando entram aqueles critérios que eu falei, atingir os objetivos, a outra pessoa saiu da interação igual ou melhor do que entrou, a outra pessoa se sentiu bem, não foi afetada na sua autoestima com o tipo de interação, houve ganhos para os dois lados, houve respeito aos direitos interpessoais. Então, nesse momento, eu estou avaliando um episódio maior e vendo não somente os resultados imediatos e não somente para uma pessoa, mas eu estou olhando para o resultado das duas pessoas e resultados que podem também ser importantes em médio e longo prazo. Existe a probabilidade da relação se manter ou a relação foi rompida ali? Então, é um tipo de avaliação que olha para relações interpessoais, como eu falei, e não somente para interação pontual. Professora, você acredita que hoje, esse mundo digital, Instagram, Facebook... não estou conseguindo ouvir. Vem falar pertinho. Peraí, deixa eu colocar o computador aqui. Professora, primeiro, boa tarde. Eu gostaria de saber se o mundo digital, né, o que a gente vê, Instagram, Facebook, essas comunidades de jogos online, se essa vivência, né, nesse mundo digital tem interferido nas habilidades e competências sociais, se isso já apareceu nas suas pesquisas, né, ou se você acredita que isso vai impactar positiva ou negativamente, né? Principalmente essas gerações mais novas que já nasceram, eles não conhecem o mundo sem essa tecnologia, né? Eu me deparei com a internet por volta dos 10, 12 anos, mas esses jovens hoje, a partir de quem já tem 20 anos hoje, não sabe o que é o mundo sem a internet, né? Isso, essa sua questão é super importante e atual. Nós ainda estamos pesquisando muito dos impactos
das telas, da internet, das redes sociais nas nossas crianças e adolescentes, certo? E é verdade uma coisa, o potencial destrutivo em termos de habilidades de relacionamento é muito alto. Olha, se o simples uso do celular, já existem pesquisas mostrando que o fato de você estar num grupinho com o celular na mão é suficiente para impactar negativamente na dinâmica da interação. É como se você estivesse esperando a qualquer momento. Se você olha o celular, então, poxa, você está ligado lá e não no grupo. Por outro lado, cada vez mais os nossos jovens estão diante das telas, as crianças muito cedo diante das telas, fora os riscos todos, que a gente sabe aí, riscos à saúde mental, riscos de pessoas mal intencionadas com crianças e adolescentes, fora tudo isso, ainda tem essa questão do tempo que está sendo subtraído de interações presenciais, olho no olho, genuínas. Por exemplo, a empatia. A empatia não é alguma coisa que você explica como é que é e a pessoa vai lá e faz. É uma coisa que você tem que aprender ali, sentindo o olhar do outro, olhando para o outro presencialmente, percebendo a emoção que o outro está sentindo, o impacto do que você falou, percebendo que um mero toque no ombro pode ser um gesto de apoio, de empatia. Isso requer presença. Tá? Isso não significa que todas as pessoas que usam as telas vão perder, desde que elas tenham tempo também presencial, com outras crianças, com outros adolescentes. Essa suspensão do celular nas escolas foi muito bem-vinda, foi uma medida necessária para a gente conter um pouco esse alinhamento do presencial, da relação verdadeira, autêntica entre as pessoas. É uma excelente pergunta, uma questão que vem sendo pesquisada, estudada, vai longe ainda. Muito obrigado. De nada, eu gostei da sua pergunta. Quem mais quer arriscar? Ninguém mais quer arriscar? Mas aí quem manda é a Andresa também. Se a Andresa falar que não tem mais tempo... Não, a gente tem um tempinho, sim. Ainda tem uns 15 minutinhos. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Quando a gente pensa, né, no treinamento, no desenvolvimento das habilidades sociais, existe uma idade que é melhor para a gente desenvolver esse treinamento, essas habilidades? Por exemplo, na infância, a gente sabe que elas são aprendidas ao longo da vida, né? Mas existe assim, um período onde esse aprendizado ele é melhor, mais efetivo? Esse aprendizado ocorre desde que a criança nasce, né? Por quê? Porque o ambiente estimulante é o ambiente dos pais. Quando os pais vibram com o sorriso que a criança dá, quando os pais reagem muito efusivamente à primeira fala da criança, quando os pais demonstram carinho para a criança e ela retribui, eles estão ensinando habilidades sociais. Então, não existe momento... E é claro, nós sabemos que, neurologicamente, o cérebro ele é uma janela de oportunidade de determinadas etapas de vida, principalmente na infância, e isso significa que também, no caso das habilidades sociais, esse é um período muito, muito importante. As pesquisas vêm mostrando que crianças, por exemplo, que nascem com o que eles chamam de um temperamento mais introvertido, elas podem alterar drasticamente durante a infância se elas forem estimuladas. E pode ocorrer o contrário, aquelas crianças que até nos primeiros dias, ela reage bem aos estímulos sociais, ela olha com curiosidade as pessoas que estão passando, ela sorri logo, que é a época mesmo de sorrir. Essa é uma que a gente chamaria de extrovertida. Porém, essas crianças poderiam, sim, alterar esse comportamento se não houver estimulação. Então, veja, o ambiente tem uma força incrível, no positivo ou no negativo. Assim como o ambiente digital. Quando eu falo do digital, não estou dizendo que o digital só tem
aspectos negativos. O digital bem conduzido, bem orientado, pode trazer muita coisa, inclusive para as crianças e jovens. Os pais que monitoram muito de perto que programa seu filho vai assistir, qual é o tempo de tela que ele vai ficar ali, que conversam com ele sobre o que está acontecendo, que ajudam as crianças a desenvolver valores a partir de tudo que elas estão assistindo, eles contribuem para a competência social dos seus filhos. E não é a tela que vai prejudicar se ela for bem conduzida. Tá bom, professora. É isso. Mais uma outra pergunta. A gente tem visto falar muito hoje na NR1, né? Que é uma norma ali da segurança e que pensa na saúde mental dos funcionários. De que maneira que as habilidades sociais, o desenvolvimento das habilidades sociais destes funcionários, da liderança, pode contribuir, né, para uma melhor saúde mental dentro das organizações? Olha, de muitas maneiras, de muitas maneiras. O salário felicidade existe. As pessoas que trabalham e se sentem bem no ambiente de trabalho, elas não só elas podem ser mais criativas, mais produtivas, mas elas vão ter uma melhor saúde mental. A gente sabe também o contrário, o impacto que relações complexas, relações de assédio, relações de deixar fora, como é que a gente chama hoje na internet, né? Deixar a pessoa de lado, de ignorar a pessoa, de bullying, inclusive, no ambiente de trabalho, tudo isso gera problemas muito sérios. Não é só a pessoa deixar de trabalhar, é também como ela vai se sentir, que sintomas psicossomáticos ela pode gerar a partir disso. Então, a NR1 veio realmente para enfatizar um aspecto que a gente já sabia, mas que as empresas nem sempre cuidaram, que é cuidar da qualidade das relações interpessoais. Um chefe que trabalha de uma maneira autoritária e pouco recompensadora para os seus funcionários, ele não só está impedindo a produção, a colaboração, a criatividade, ele também está impedindo a saúde mental dessas pessoas. Nós já tivemos muitos pedidos e já atendemos muitos pedidos também de empresas que queriam melhorar a qualidade dos relacionamentos em setores específicos. A qualidade da liderança, a qualidade da gestão, a qualidade da criatividade nos processos de grupo, tudo isso. Então, a saúde mental depende de tudo isso, e no ambiente de trabalho foi uma medida muito bem-vinda, muito boa mesmo. Sim, e há muito aí espaço para o psicólogo que domina o campo das habilidades sociais. Isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer. O psicólogo que conhece as técnicas, sabe conduzir um grupo de habilidades sociais, ele pode... Você sabe, né, Vanessa? Andressa, estou falando para você à toa, porque é você que precisava responder essa pergunta. Eu vou falar agora para você, então. Responde aí. O que eu deixei de falar que você acrescentaria? Agora é a sua vez. Olha, antes de responder, eu quero falar um pouquinho mais depois sobre a assertividade, né, que a gente acaba utilizando, aplicando a assertividade em momentos de enfrentamento, né? Mas antes disso, tem uma pergunta no chat, e o Danilo disse que vai colocar ali para responder. Olá, tudo bem. Como lidar com o desafio de analisar habilidades sociais no trabalho, considerando que fatores da vida pessoal e subjetividade podem influenciar positiva ou negativamente o desempenho? Isso a gente assume a priori. A gente sabe que uma dor de cabeça atrapalha o desempenho interpessoal. A gente sabe que uma pessoa deprimida, ela vai ter transtornos em geral, podem afetar o desempenho interpessoal. Então, analisar habilidades sociais não é só analisar o desempenho observável.
Analisar o repertório de habilidades sociais inclui analisar o desempenho observável, mas inclui também uma boa análise dos fatores que podem estar relacionados. Então, quando você identifica déficits, é muito importante ir atrás disso para verificar que outros fatores podem estar impedindo essa pessoa. Será que é só no ambiente de trabalho? Será que em outros contextos ela desempenha bem? Como é que é na família? E tudo isso ajuda você a equacionar o peso do ambiente de trabalho sobre essas habilidades. Eu acho que é essa a questão, viu, Dani? Tá joia. Obrigada, professora. E aí, só para a gente fechar, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá bem. Queria que falasse um pouquinho mais sobre a assertividade, né? Como é que a gente desenvolve, por meio de um treinamento, essa assertividade? A gente sabe que assertividade é uma habilidade que a gente usa em momentos de enfrentamento, situações de enfrentamento, que nem sempre são fáceis, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho, né, sobre a assertividade, comportamento assertivo. Tudo bem. Assertividade e competência social assertiva, tá? Porque quando a gente fala em assertividade, a gente está falando em habilidades sociais assertivas. Essas habilidades, elas incluem concordar, recusar, lidar com autoridade, expressar desagrado, expressar desacordo, enfrentar situações que são difíceis para a pessoa, por exemplo. Abordar para um relacionamento afetivo pode ser uma resposta assertiva se ela se caracteriza como um enfrentamento, com muita ansiedade. Então, existe também assertividade nas relações afetivas, das relações de parceiros, nas relações conjugais. Negociar interesses envolve assertividade. Por quê? Porque sempre que existir uma possibilidade de reação indesejável do outro à sua resposta, isso é assertividade. A possibilidade da pessoa reagir de uma maneira indesejável, é claro, ninguém gosta de receber um não, ninguém gosta de perceber que o que ele falou foi contradito pelo outro, ninguém gosta de ter que receber uma recusa de um pedido feito, enfim, tudo isso implica em assertividade. E a assertividade, ela deve começar, a aprendizagem dela, com a noção de direitos. Você tem o direito de ser assertivo. Você tem o direito de dizer não, você tem o direito de recusar. Nós começamos os nossos programas com um quadro dos direitos interpessoais, direitos humanos. Os direitos humanos, alguns autores criaram o que eles chamaram de direitos interpessoais, ou seja, uma transposição daquilo que é, por exemplo, a liberdade religiosa. Significa que no debate eu posso discordar do que o outro está falando ou não, né? Ou posso evitar de falar sobre isso. O direito à vida, se algum está fazendo alguma coisa que está sendo molesto para mim, que está sendo ruim para a minha saúde mental, para a minha vida, eu tenho todo o direito de enfrentar isso. Então, a primeira coisa é mudar algumas crenças equivocadas a respeito de assertividade. E isso, desde a criança pequena, é importante. Agora, tem uma coisa. Quando eu fiz pesquisas com crianças e com professores, com pais, perguntando, dessa lista de comportamento aqui, quais você acha que são mais importantes de serem desenvolvidos na criança? Adivinha onde ficaram as habilidades assertivas? Era mais importante a criança ser boazinha, colaboradora, afetiva, do que ela recusar um pedido, do que ela expressar desagrado. Isso daí ficava lá embaixo. Isso daí que foi um dos fatores que me levou, por exemplo, a pensar na importância de desenvolver habilidades sociais na educação, na escola, e hoje, com o desenvolvimento socioemocional, essa é uma demanda muito presente, né? A escola precisa promover essas habilidades. Nós ensinamos os professores a promoverem habilidades sociais
das crianças e adolescentes com o nosso curso de pós em educação, e a gente entende que o tempo todo nós somos desafiados por demandas de assertividade. Quando alguém faz uma crítica, a situação de fazer crítica é a mais comum. Fazer, recusar e aceitar críticas, as 3 coisas são difíceis para a maior parte das pessoas e são habilidades assertivas. E isso daí precisa ser aprendido. O contexto familiar é um contexto que não é tão punitivo. Então, é muito importante que os pais percebam o papel deles para ensinar os filhos a serem cada vez mais assertivos, primeiro entre eles. Não é porque um está brigando com o outro, para aí já, eu não quero ouvir nada, parou, acabou. Ninguém fala um pio aqui. Não. O que aconteceu? Tá? Você desgostou dele? O que você não gostou dele? Fala para ele, então. Ah, mas não é gritando. Vamos conversar, vamos falar, e tudo que você está sentindo, os pais podem ensinar, então, desde cedo, as crianças a serem assertivas. Agora, existem situações em que não é compensatório ser assertivo. O ambiente de trabalho é bem uma dessas situações em que, muitas vezes, ser assertivo significa pegar o bilhete azul no outro dia, né? Dependendo do contexto, da cultura assertiva, porque alguns contextos não desenvolvem uma cultura assertiva, as pessoas não têm o direito de falar o que pensam. Né? Sim, então tá bem. Tem mais uma pergunta no site aí, acho que a gente fecha depois dessa. Encerra aqui. Piragibe, olá Piragibe, doutora Zilda, tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer a oportunidade de ter tido essa palestra tão importante. Obrigada. A título de curiosidade, você escolheu o curso de psicologia por qual motivo? Olha, essa é uma pergunta instigante, hein? A gente brinca que às vezes as pessoas não sabem fazer perguntas instigantes. Essa é. Olha, na verdade, o meu interesse, se eu for remontar a primeira vez que eu pensei em psicologia, vocês não acreditam, eu estava lendo uma matéria de Freud, sobre Freud. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca parei para pensar, eu era adolescente, eu nunca parei para pensar que por trás do que a gente faz pode ter outras motivações, outros conflitos internos. E eu comecei a ficar muito curiosa com tudo aquilo. Eu lia tudo que caía na mão sobre esses assuntos. Depois, quando eu estava no ensino médio, aí sim, aí eu já tinha um pouco mais de maturidade, de preocupação, inclusive, com o que eu vou fazer, o que eu quero, como é que eu lido com as pessoas, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Eu tinha muito essa preocupação. E, coincidentemente, 2 amigas muito queridas também, a gente conversava muito sobre isso. Na minha família, as pessoas diziam, não, mas você tem que fazer medicina. Onde você viu fazer psicologia? Vai fazer medicina, você está numa universidade boa, num colégio bom, você pode passar. Meu irmão era assim, queria que eu fizesse medicina de todo jeito. Eu falei, mas eu não quero medicina, eu quero psicologia. Eu tive que brigar para fazer psicologia, porque ele falou, não. Eu falei, sim. Fui assertiva e fiz psicologia. Então, foi isso, quer dizer, eu tive que lidar com algumas coisas internas e outras coisas externas para fazer psicologia. É isso, gente, olha. Gostou da história? Precisa fazer uso da assertividade, né? Desde sempre, né? Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por estarem aqui assistindo. Eu espero que vocês curtam bastante. Clica lá no QR Code para vocês poderem participar dos nossos sorteios, tá bom? E feliz Dia do Psicólogo para todos vocês. Parabéns também, professora. Essa semana. Pois é. Parabéns também, professora, pela brilhante psicóloga, né? E tanta contribuição que traz aí para nós no campo das habilidades sociais. Em nome da organização da Semana da Psicologia, aqui do Departamento de Psicologia da Universidade de Taubaté,
A gente agradece imensamente a sua participação e a contribuição de poder, né, trazer para nós aí um pouco mais de aprendizado sobre esse tema das habilidades sociais. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, um abraço. Até mais. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau.